tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o Galaxy A10, se vale ou não vale a pena comprá-lo. Então, a primeira coisa, o preço dele, eu acho interessante vocês primeiro saberem o preço e as especificações dele, antes de eu comentar se ele vale a pena, nessa questão quanto à concorrência. Então, vamos lá. Ele custa, hoje em dia, 850, se eu não me engano ele foi lançado por 1.000. Ele foi lançado há pouco tempo, eu acho que ele baixa ainda por uns 750, 700, eu acho que ele ainda tem um grande potencial de baixar. E as especificações técnicas dele são uma câmera de 3 megapixels f1.9, que é uma abertura boa pela faixa de preço dele, que filma em Full HD. Não sei porquê, deveria filmar em 4K, porque o processador dele é um Exynos 7884, que é um processador capaz sim de filmar em 4K, mas a Samsung está de boiolagem e eles não querem liberar o 4K, não sei porquê. Mas é um processador muito potente, na verdade. O 7884 seria uma versão mais fraca do processador do Galaxy A8, para vocês terem uma ideia. Que é um aparelho bem mais caro. Mas o que isso daí significa? Significa que ele vai ter uma CPU pela faixa de preço muito potente. É uma CPU com 2 núcleos A73 de 1.6 GHz. Não confundam o Exynos 7884 com o 7870. Ambos são octa-core de 1.6. Só que o 7884, que é o processador do Galaxy A10, tem 2 núcleos Cortex A73, que são núcleos de desempenho, são núcleos de poder de fogo. São núcleos potentes, mas com uma baixa frequência. Então ele vai dar, mais ou menos, se você pegasse o Snapdragon, ele seria mais ou menos equivalente à CPU de um 630. O que pela faixa de preço dele, de R$850, é excelente. Mas o que melhor é dele seria a GPU, que também é mais ou menos a de um 630. Ele vai dar uma equivalência bem parecida. Então é um processador bem potente pela faixa de preço dele. Inclusive essa mesma GPU é exatamente a mesma GPU do Galaxy A8. Eu acho que seria até melhor, levemente superior do que ela seria equivalente, na verdade, do 636. Então é um baita processador pela faixa de preço dele. Ele vai concorrer mais ou menos com o Moto G7 Play, é o que mais ele concorre, porque o resto ele vai ganhar em tudo. Ele tem uma bateria, inclusive, interessante. A bateria dele é de 3.400 mAh e tem uma tela de resolução HD IPS. É uma tela bem normal, mas com poucas bordas. O design dele é razoável, um design pelo menos moderno. E comparando ele com a concorrência, ele tem alguns problemas e algumas vantagens. Ele vai ter um processador bem mais potente, por exemplo, que o J6, que o G7 e que o G6 Play. Ele vai ganhar de vários aparelhos mais básicos pela faixa de preço. Mas eu diria que ele concorre mais diretamente com o Moto G7 Play, que é o que mais concorre. Eles têm um processador mais ou menos semelhante, tela de resolução também parecida, são aparelhos meio que equivalentes. Tem quase todas as características dos aparelhos são as mesmas. Então é interessante. A tela de resolução HD é normal pela faixa de preço. Eu preferi uma tela Full HD, mas pela faixa de preço que ele está situado não tem problema. O único aparelho que talvez pudesse vencer do A10 seria o Meizu M6 Note, que é vendido oficialmente no Brasil pela V-Station, tá bom? É vendido oficialmente no Brasil. Porque ele tem 64 GB e 4 GB de RAM, porém um processador mais fraco. Mas ao mesmo tempo ele tem uma bateria melhor, construção de metal que é superior, câmeras melhores. Então é um aparelho de se pensar antes de você comprar o A10. Mas respondendo a sua pergunta, vale a pena comprar o A10? Vale. Ele tem um bom processador. É um processador potente. Já usei a câmera dele é boa, porém ela tem um problema de ser de baixa resolução. Infelizmente, uma câmera que você só vê imagem em HD, uma tela de 6.2 polegadas, é um problema, mas não pela faixa de preço que ele está situado. Compre, não tem problema. Eu acho que o A10 é um aparelho legal, podem comprar. Se a diferença dele pro A20 for pequena, compra o A20, porque o A20 tem 3 GB de RAM, mas tem que ser uma diferença pequena para realmente compensar. Então é isso, galera. Deixe seu like, deixe seu comentário e tchau.